Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Eu sou a Dani Mário, do Bengala Verde, e este é o Bengala Verde no Ar, o nosso podcast. Estamos aqui para falar sobre família. Qual o impacto da deficiência visual em uma família? Quando a gente pensa em deficiência visual, geralmente a gente já foca na pessoa que tem que viver com o diagnóstico. Mas e quem acompanha todo esse processo? Quem cuida? Quem ama? A família também é transformada com o diagnóstico. E isso traz muitas dúvidas, medos e desafios. E é necessário toda a informação e ajuda para poder passar por esse processo. E hoje trouxemos aqui a Célia e o José Pedro, pais da nossa maravilhosa Cecília Vasconcelos, para conversar sobre como o acolhimento familiar pode ser transformador na construção da independência, autonomia e autoestima de uma pessoa com deficiência visual. Eu estou muito honrada de receber aqui a Célia e o Zé Pedro. Muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada, é um prazer a gente estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E antes disso, vamos começar fazendo a descrição aqui do nosso estúdio. Então, aqui nós estamos num estúdio com o fundo cinza em detalhes verdes, uma mesa aqui de madeira na nossa frente, no meio da gente, né? Tô de um lado aqui eu, do outro lado nossos convidados. Tem uma tela aqui no fundo com o logotipo do nosso Bengala Verde no Ar, que é verde com o logo do Bengala Verde. E eu estou vestindo uma camiseta verde com o logo do Bengala Verde em branco. Eu sou uma pessoa alta, de cabelos bem longos, de pele clara, olhos castanhos, olhos e cabelos castanhos, o olho bem pequenininho, a boca também pequena, o nariz, acho que a nariz mediano e o rosto redondo. O Bengala Verde é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a defesa dos direitos, a inclusão e a qualidade de vida da pessoa com deficiência visual. O podcast Bengala Verde no Ar faz parte desse compromisso com a conscientização e advocacy. Se você quiser saber mais sobre o Bengala Verde, nos siga nas nossas redes sociais, Bengala Verde, e pelo nosso site, bengalaverdebrasil.org.br. Todos os links estão aqui na descrição desse episódio. O podcast Bengala Verde no Ar tem o apoio da Roche Brasil. Muito obrigada, Roche Brasil. Sem você, a gente não estaria aqui hoje. Obrigada por esse apoio neste e em todos os nossos projetos. Vocês aí de casa, faz um favor, siga também a Roche Brasil. E agora, para começar mesmo a nossa conversa, eu vou pedir para a Célia e para o Zé Pedro se apresentar rapidinho. Conta para a gente quem vocês são. Eu sou uma mulher de 62 anos, eu tenho altura mediana, tenho 1,62 m, sou loira, de cabelos compridos, ou estou loira, na verdade, com cabelo tingido. Os olhos castanhos escuros e pele clara. Eu sou administradora e depois eu estudei após a graduação contabilidade e controladoria, fiz uma carreira executiva de mais de 40 anos, que passei pela gerência, diretoria corporativa, finalizando em conselho de administração, né? Hoje eu já não tenho vínculo empregatício, mas estou no mercado de conselheiros independentes. Tá? Legal. Acho que é isso. E super importante, eu sou mãe da Cecília, mãe da Camila e avó da Maria Eulálio. Maravilhosa, muito bem. Oi, pessoal, eu sou o Zé Pedro, sou o pai da Cecília. Queria agradecer muito estar aqui conversando com vocês. E vocês vão estar nos escutando, né? Passando nossa experiência para vocês, dentro do possível. Eu sou engenheiro eletricista, eu tenho pele clara, eu sou relativamente baixo, tenho 1,66 m. Quando adolescente tinha 1,69 m, mas a vida é assim.
Era loiro, hoje eu sou careca e um pouco gordinho. E estou aqui, sou aposentado e estou aqui para tentar contribuir aí com a Bengala Verde nessa caminhada aí de inclusão de todos aqueles que, como a Cecília, tem como é que eu vou dizer assim, esse desafio pela frente. Desafio não fala, né? Pode ser desafio, sim. Tem esse desafio pela frente. Maravilha, a gente que agradece a presença de vocês e o trabalho de vocês no Bengala Verde, né? Porque a Cecília, ela vai arrastando todo mundo, isso pra gente é maravilhoso. Então, muito obrigada mesmo, eles trabalham como voluntários também no Bengala Verde e isso faz toda a diferença. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a família de vocês, né? Quantos filhos vocês têm? Como que foi, né, a constituição da família? Se vocês imaginavam que algum dia podiam ter um filho com uma deficiência? Conta um pouquinho pra gente. Bom, nós temos 2 filhas, né? A Camila, que é a mais velha, e a Cecília, que é 6 anos mais nova. Essa questão de imaginar que se pode ter um filho deficiente, eu acredito, pelo menos como mulher, né, que é quem gesta, né, carrega o bebê na barriga, é sempre uma preocupação. Não que eu tivesse, assim, alguma herança conhecida, genética, que pudesse causar qualquer tipo de deficiência, mas a gente sabe que, né, acidentes, né, vamos dizer assim, genéticos podem acontecer, né, ou encontros de genes que a gente não sabia podem acontecer. E então era assim uma preocupação, mas não uma expectativa de que acontecesse, né? E quando elas nasceram absolutamente perfeitas, né? Posteriormente é que foi se revelando o problema de retina da Cecília, né? E como que foi essa descoberta ali? Como que vocês começaram a buscar, né, um diagnóstico? Como que foi esse diagnóstico, né? Se foi fácil de conseguir? Como que foi esse processo? Bom, então, no meu caso, eu acho que aí a descoberta, apesar de estarmos juntos, a descoberta, de certa forma, cada um foi realizando o seu processo de descoberta, né? Eu comecei a perceber que tinha alguma dificuldade, uma vez que caiu alguma coisa, uma bolinha no chão, alguma coisa, ela era pequena ainda, pequena, 3 anos, vamos dizer assim, 4 anos. Menos. Ou menos. E aí eu vi que ela abaixou para pegar a bolinha e ela não via a bolinha. Claramente ela não via a bolinha. Ela ia acompanhando o som da bolinha correndo pelo chão. Aí eu falei, puxa vida, acho que ela não enxerga direito. Ou seja, eu descobri assim que ela não enxergava direito. E conversei com ela tem outras recordações e outras lembranças, a Célia, né? Desses momentos. Mas o primeiro que me marcou, que foi o dia que eu olhei e falei, não, ela tem um problema de visão. Foi esse dia, nesse momento. Eu lembro direitinho, até a roupa. Tava numa roupinha dessas rosa, bem aquecida, de manga comprida, calça comprida, né? Bem assim, era inverno. E eu lembro até da roupa, porque foi quando eu percebi que, de fato, havia uma diferença ali. No meu caso, foi assim. Agora, é lógico, a gente foi trocando ideia e realizando junto. Ela percebeu de outra forma. Tem a minha filha, Camila, que é a irmã mais velha dela, que também deu seu testemunho, também em determinado momento percebeu. E tudo isso ocorreu mais ou menos na mesma época, né? Uhum. Acho que cada pessoa é marcada de um jeito por aquela informação, né? Uhum. Por aquela constatação. E aí, a partir daí, vocês começaram a procurar médicos. Como é que foi essa procura aí? Na verdade, a partir do momento que eu percebi que, no meu caso, né, o que eu percebi foi que a chupeta caía no chão, ela derrubava a chupeta no chão, e se não tivesse num lugar extremamente claro, se tivesse numa posição mais lateral, ela não era capaz de encontrar a chupeta, né? Uhum. Aí era uma época de férias até, né? Eu fiquei preocupada porque eu imaginei que ela tivesse um grau grande de, sei lá, miopia, astigmatismo, alguma coisa desse gênero, que
Na minha família tem bastante, né? E inclusive eu tinha, né? Agora eu operei catarata, né? Mudou. Mas eu tinha astigmatismo e hipermetropia, usei óculos minha vida inteira. Então, para mim, era normal, mas eu achei que ela tivesse um grau maior. E aí, bom, teria que levar ao oftalmologista. Era uma época de férias, meu oftalmo estava de férias. E aí um colega meu de empresa tinha acabado de fazer uma cirurgia de miopia e tal, e recomendou o médico dele, eu levei. Infelizmente, é uma pena que eu não lembro o nome desse médico. Eu achei assim, eu tenho uma memória muito positiva desse médico, porque eu levei a Cecília e ele, em pouco tempo de consulta, me deu um papelzinho me encaminhando para um especialista de retina. E já perguntando para esse especialista se tinha possibilidade de ser retinose pigmentar, ou seja, ele chegou extremamente perto de um diagnóstico olhando o olho dela, né, ali no consultório. Então, e aí a gente começou a andar atrás de diferentes, né, especialistas, porque até você ter um diagnóstico fechado, você vai perguntando, se informando, né? Não era um tema que a gente conhecia, né? Era zero, absolutamente ignorante a respeito desse tema. E aí fomos caminhando até chegar bem mais já adulta praticamente na doutora Juliana Salum, né? Mas até então a gente passou por outros especialistas de retina que foram, vamos dizer assim, confirmando que havia a retinopatia, né? Mas o diagnóstico mesmo exato do que era, até pela própria evolução da medicina, né? Da oftalmologia em si, a gente foi ter já com ela adulta, já, né? Exatamente, que é a amaurose congênita de Leber, né? Então, foram anos ali para conseguir definir mesmo o que É uma era. coisa interessante, porque meio que a construção vamos dizer, desse panorama da família, com a filha, com essa condição, tudo, é mais ou menos junto com a construção do diagnóstico, né? Eu lembro quando eu fui no médico antes da doutora Juliana, e eu fui lá, vi os coisas, falei, não sentia assim, uma excelente médico, não sou ninguém para saber, mas não sentia muita assim firmeza, aquelas aproximações, algumas aproximações no diagnóstico, eu falei, Aí quando nós fomos na doutora Juliana a primeira vez, entramos lá, sentamos, a doutora Juliana, difícil de marcar, amiga do meu irmão, que é oftalmologista também, o tio dela, e aí ela foi lá, falou isso. Deu um diagnóstico também, não era o definitivo, que o definitivo saiu recentemente, pelo menos até agora, né? Porque a ciência vai evoluindo, eles vão descobrindo mais um gene, mais alguma coisinha. Uhum. E eu lembro que a Cecília até reclamou comigo depois. Pai, mas ela foi muito seca, né? A doutora Juliana, muito seca, muito... Falei, não, filha, eu gostei. Ela foi e falou o que tem. O que temos é isso. Não adianta... É isso. Agora vamos trabalhar em cima disso. Foi uma construção. Que legal. Muito legal. Como é que foi essa questão da perda da visão progressiva? Quando que vocês tiveram, né, essa notícia? Como é que foi o sentimento de vocês naquele momento? Como que vocês se prepararam, né, para isso? Né? A Cecília acompanhava todas as consultas, ela tinha o diagnóstico junto. Como é que foi esse processo? Sim, a Cecília acompanhava, a gente fazia questão que ela tivesse desde pequena a par do que ela tinha, né? Ou pelo menos da informação que eles tinham, né? Porque, como eu disse, foi evoluindo ao longo do tempo. No começo a gente tinha pouca informação, na verdade, ou o pessoal, talvez os médicos nos poupassem um pouco
da completude do diagnóstico, né, de que ela chegaria a perder totalmente a visão, né? E lógico, a gente sempre alimenta uma esperança de que fosse achada uma solução, né, de que os estudos, as pesquisas pelo mundo afora levassem a alguma solução. Então, sempre mantendo a esperança, né? Lógico, é uma notícia dura para pais, evidentemente, né? Não, há sempre uma preocupação muito grande de que o seu filho consiga ter uma vida, né, realizada nos diversos sentidos, né, nos diversos lados da vida, né, seja profissional, seja amoroso, seja social, etc. Mas, ao mesmo tempo que a gente se propôs a buscar os recursos que fossem, os médicos que fossem, etc., alimentando essa esperança, a gente tinha consciência de que a gente devia prepará-la para ter uma vida o mais independente possível, com a maior autonomia possível, caso ela viesse a perder a visão, né? Então, nesse sentido que a gente foi agindo dentro de casa, né? Que começa daí, né? Agimos tratando sempre normalmente, né? Assim, ela foi criada normalmente, né? Ela, por exemplo, não sei se sabe hoje, mas naquela época nós não ensinamos, não pagamos curso nada de braille, por exemplo. Ela foi criada normalmente e nós fomos acompanhando junto com ela a evolução normalmente. Agora, é um desafio para os pais, né? Receber essa notícia e ir enfrentando a realidade devagar, né? Eu, como engenheiro, inclusive, eu lembro que quando vieram os diagnósticos e quando a afirmação, quer dizer, os diagnósticos foram evoluindo, mas a afirmação de que não tinha cura, quando chegou para mim, que foi trazida até pela Célia, que o médico falou, eu não acreditei, falei, vamos procurar outro médico, porque era fim do século passado, né? Uhum. Naquele tempo era o máximo, né? Hoje nós estamos no século XXI. Eu falei, não, eu falei, vamos, imagine, não existe nada que não tem cura. Tudo tem cura, vamos procurar outro médico. Quem me convenceu que era isso foi meu irmão. Ele falou, não, é isso mesmo. Aí eu comecei a realizar o tamanho do desafio e da jornada, né, que a gente tinha. Eu imagino o desafio, e assim, eu como mãe também, eu fico imaginando como é a vontade de proteger, né? De fazer tudo pela pessoa. Como é que vocês venceram isso? Como que vocês conseguiram? Porque esse pensamento é muito legal. Olha, eu vou criar meu filho para ser independente. Mas entre você pensar isso e agir, eu acho que é um desafio mesmo, né? Como é que foi essa questão de deixar ela fazendo as coisas, deixar ela descobrir as coisas? Esse é o ponto fulcral, na verdade, né? A gente vê que muitas famílias, não necessariamente com pessoas com deficiência, Uhum. né? Com filhos que não são portadores de nenhuma deficiência, às vezes os pais tendem a super proteger, né? Hoje a gente, né, cada vez mais a cidade, por exemplo, oferece riscos, né, de segurança, enfim, e você vê que os pais vão tendo atitudes cada vez mais protetoras, né? O que, no nosso entender, não é uma coisa salutar, né? Então, o que a gente tentou, acho que a gente conseguiu, na verdade, fazer com a Cecília, assim como com a Camila, né? A gente não trazia o peixe, né? A gente queria ensinar a pescar. Ah, mas a Cecília não vai conseguir pegar a minhoca. Tá bom, então a gente pega a minhoca para ela. Mas ela vai pôr a minhoca no anzol, ela vai lançar a vara, ela vai ficar lá esperando o peixe, vai tirar o peixe da água. Ou seja, fazer que ela desenvolva até uma sensibilidade maior. Eu não sou... Quem tem experiência de pescar é ele, eu não, tá, gente? Mas como exemplo, Sim, sim. né? Perfeito. Pode ser até que ela desenvolvesse uma sensibilidade maior para pescar melhor do que
né? Quer dizer, sem pegar a minhoca, né? Quer dizer, a minhoca era ali né? Um auxílio prático, né? Mecânico que a gente podia adicionar sem, né, tirar dela a tarefa principal, né? Sim. Então, acho que com esse exemplo foi o que a gente sempre tentou fazer. Isso vamos dizer, isso, mas sempre com as dificuldades que, vamos dizer, de pegar a minhoca, vamos dizer, né? A gente tinha que, por exemplo, levar na escola, ia de ônibus, trazer da escola, dava para buscar, buscava. Ou ia para a escola de ônibus e voltar para a escola de ônibus, né? Os escolares das escolas, né? Tudo que ela podia fazer sozinha e com esse suporte que existe para todos, né? Ela fazia. O que não podia, a gente estava ali para ajudar, né? Sempre à disposição para ajudá-la. Mas sempre deixando, e esse é um ponto que eu gosto de reforçar, e a Célia também, ela com liberdade. Eu lembro, uma vez, ela já adulta, vamos dizer, já estava fazendo psicologia. E ela foi descer na estação no metrô. Eu já podia andar no metrô sozinha, na minha cabeça. E eu lembro que ela desceu sozinha. Desceu na estação do metrô, fiquei lá de dentro, ela virou para sair para o lado errado da estação. Eu ainda pensei, nossa, o metrô já estava fechando a porta, né? E começou a andar. E ela começou, quer dizer, eu já não podia mais ajudar, né? Aí o pai leva aquele susto. Aí ela virou, aí ela parou, virou para outro lado. Eu sentei de novo, fiquei aliviado. Ela vai. Que maravilha. Eu acho que esse é o desafio mesmo, você olhando e falando, vamos ver o que dá, e porque quando não tiver lá, quando tiver algum erro, como que ela vai consertar, né? Então isso é muito, muito bacana Não mesmo, é mas a é difícil. atitude mais confortável, Com né? certeza. Você precisa ter coragem, né? De deixar o filho adquirir essa autonomia, né? Eu fico até emocionada. É difícil, você tem que vencer uma barreira dentro de você mesmo, Uhum, com né? certeza. Às vezes é muito mais confortável você proteger, Com certeza. mas Mas você é sabe confortável que pra não é você, né? aquilo que é bom para ela, Isso. entendeu? Maravilhoso. isso. E quais foram as adaptações necessárias que vocês precisaram fazer ali na casa, na vida de vocês? Na Pra casa ajudar. mesmo, eu diria que na casa nada. Porque ela contava os degraus, contava os passos. Então tudo para ela estava fácil. Só não podia trocar de lugar, né? Você deixou o copo, vamos dizer, você deixou o negócio aqui, é aqui. Ela vai andar pela casa, aqui está no chão. Ela vai andar na casa inteira e vai desviar disso. Pode esquecer, parece que ela está enxergando. Mas se você tirar daqui, puser aqui e não avisar, ela vai tropeçar, porque ela não está vendo. Então, cuidado, tem que ter atenção, mas tranquilo, porque não precisava de adaptação. As maiores adaptações eram, na hora de escrever, ela teve muita dificuldade de alfabetização, foi ajudada pela minha mãe, que é a avó dela, né? Pela avó da Célia, que foi a avó dela, que a mãe da Bisavó. Célia faleceu cedo. E a alfabetização, tudo foi muito ajudado pelos familiares no entorno. Pelos tios, todo mundo colaborou, mas principalmente os avós que tinham mais tempo, aposentados, tudo. Uhum. Eles colaboraram muito nessa parte. E os amigos, porque tem uma coisa interessante. Na escola, as crianças pequenas, elas têm muito bullying, né? As pessoas como... Cecília sofreu muito bullying, eu lembro isso perfeitamente. Bullying fortes, não é bullyingzinho, não sei nem esse termo. Mas isso fortalece a pessoa, vai ensinando ela a vencer a dificuldade. E esse bullying não é que é maldoso, ele não é maldoso, é o bullying da criança que está naquela fase da vida que não sabe o que está fazendo. Né? Conforme vai evoluindo, as crianças, os amigos vão amadurecendo, eles vão dizer, deixando essa atitude de bullying e passando a ter uma atitude de colaboração. Então, eu lembro das amigas da Cecília, dos amigos, que ela sentava lá na frente, ela sentava junto, as pessoas... Tinha uma amiga dela que ditava para ela escrever na coisa, e assim ia. É lógico, tinha os que achavam que o bullying, tinha a parte do bullying,
Ah, ela não é cega nada, ela só finge tudo, porque olhando parece que não tá cega mesmo. Uhum. E antes parecia, vamos dizer, antes era mais difícil de identificar, ainda hoje eu acho mais fácil, não sei por quê. Mas antes era mais difícil. Então, tinha o lado do bullying e tinha o lado da ajuda. E conforme as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, ficando adultas, o lado do bullying vai sumindo, chega a sumir totalmente, ou quase totalmente, e o lado da ajuda, da colaboração, eu estou falando dos amigos, Uhum. vai crescendo e vai se consolidando. Isso na parte de escola. E na parte de informática, aí sim, essa parte de computador, essas coisas, aí teve uma dificuldade maior, pessoa de professores, etc. Pode falar, Eu Fausto. queria só fazer um acréscimo nessa questão que você mencionou, do bullying, que eu acho relevante, né? Porque, lógico, o que que acontece com as crianças? Claro, hoje as famílias têm muito mais consciência, passam para os filhos, né? Naquela época, não tinha, acho que nem a palavra bullying era usada, né? Essa consciência não existia. Então, o que que acontecia? Essas crianças, elas não entendiam, né? Elas, é o que ele disse, né? O que o Pedro explicou. Eles olhavam para a Cecília e enxergavam uma pessoa normal, porque ela não aparentava, normal, digo, sem deficiência, que ela não aparentava ter nenhuma necessidade diferente, vamos Uhum. dizer assim. Mas eu me lembro bem de uma conversa que nós tivemos. Acredito que isso tenha ajudado a partir dali, e aí ela foi evoluindo e foi criando coragem, porque eu falei, você tem que explicar para as pessoas, eles não entendem o que você tem. Então você tem que dizer para os seus colegas, tem que dizer para suas, porque tinha professora também que não entendia, né? Apesar de que todo começo de ano a gente ia até a escola, explicava para a coordenadora, porque muda, né, conforme a série, explicava para a coordenadora o problema dela, como é que era a evolução, qual o estágio que estava e que necessidades a escola tinha que atender. Tipo, começou com aumentar o tamanho das folhas para trabalhar, né, para fazer prova, esse tipo de coisa. Até o dia que ela não enxergava mais a lousa, precisava sentar com outra coleguinha para copiar o caderno do lado e assim por diante, né? Então, todo ano a gente ia até a escola, mas as crianças tinham essa dificuldade de entender, né, no visual, que não tinham toda essa informação, dê a informação, né? Difícil, foi uma fase difícil, eu sei, mas ela venceu E ela não, fazendo isto. e ela não parou até hoje de explicar, né? Não, ela continua Maravilhoso. Isso foi explicando. maravilhoso, que até hoje ela tá aí explicando para todos. Foi muito Exatamente, bom. exatamente. Mas deve ser uma fase muito complicada você ver seu filho passando por bullying mesmo, né? Uhum. E além dessas conversas de explicar como é que era para vocês, né, para enfrentar essa questão do bullying, quais eram as conversas que vocês tinham com ela? Como que era a abordagem de vocês em relação ao bullying? Olha, é uma fase desafiadora, porque eu mesmo, vou ser sincero, eu tentei ajudar de muitas formas, mas eu acho que eu não soube muito ajudar, não, porque no meu tempo, não tinha bullying, né? Os apelidos, era tudo uma brincadeira só, né? A gente não, Não, eu não não vivia esse encarava, negócio, né? né? Nunca, então para mim era uma coisa totalmente nova, bullying. A gente convivia, A gente né? convivia com isso assim meio de boa, né? Sim. Mas e no começo eu achava que era bobagem. Para com bobagem. Eu achava que ela estava supervalorizando aquilo. E levou um tempo para me entender que não era isso, que a gente tinha que ajudar ela a encontrar as ferramentas dentro dela que a ajudassem a superar aquilo, né?
É um desafio, é um desafio constante essa situação. Então, foi desafiador. Dizer como é que eu fiz exatamente, eu não sei. Para cada vez que ela chegava em casa, sentava do meu lado e falava uma situação, eu tentava montar uma história para ela. Educação, né? Sim. Uma história para ela confortando e mostrando um caminho para ela continuar caminhando. Porque essa caminhada da criança, e para os pais é interessante, é muito longa, né? A criança tem uma fase que pensa em suicídio. Uhum. Eu, por exemplo, quando ela que veio me falar, falei, mas que bobagem, tá falando, não vai fazer nunca. Então. Aí eu fui ver que não, se alguém fala que isso, fui aprendendo, né? Que eu não tinha ligação com esse tipo de assunto. Fui aprendendo que se a pessoa fala isso, começa a levar a sério que é problema. Sim. Aí comecei a me preocupar com isso. Aí, quer dizer, então, tá falando de suicídio? Bom, vamos ver, porque é difícil, né? Aí tem que educar, mostrar o caminho, mostrar que não é por aí. Todo caminho fácil é muito mais difícil que o caminho difícil. O melhor caminho é o difícil. Sim. É muito pior você desistir da luta do que você lutar. Então tem que caminhar, tem que ir andando, escolhendo os caminhos, se preparando, se capacitando. Tem que ter o apoio da família, o amor da família, a compreensão. Tem que ter a compreensão que a família sofre com isso, né? E eu fiquei depressivo. Uhum. Sou depressivo até hoje. Não perdi nada com isso, né? Não perdi nada com isso. Fui caminhando junto. Então é uma construção. Todos construindo junto para superar todas essas dificuldades. Porque nós estamos indo, né? E eles estão chegando, né? Sim. Por exemplo, da Cecília agora, eu já estou esperando os netos. Eu já estou na fase do avô, né? Mas é uma construção. As famílias, os casais e os agregados, né? Os irmãos, os avós, os tios, não podem ser iludidos de que haverá um caminho fácil, porque é luta. Mas é muito recompensador. Sim. Mas acho fundamental agregar nesse aspecto, né, na adolescência. A adolescência é uma fase sempre difícil, já normalmente. Com certeza. Né? E com as mudanças hormonais, a Cecília passou por um processo de perda mais acentuada da visão, né, nesse período. Então, isso realmente era, vamos dizer assim, uma ducha de água fria naquele momento, né, da adolescência que você está saindo para o mundo, para as paqueras, etc. Né? Então, ela passou por um período bastante, assim, psicologicamente bastante difícil. Quando a gente está falando dos apoios, né, foi fundamental, né, no meu entender, na vida da Cecília, a atuação da psicóloga que eu fui buscar para ela, que, por uma coincidência, né, eu não conhecia psicóloga nenhuma. Às vezes Deus põe as pessoas no nosso caminho, né? E a gente reencontrou, né, que tinha começado essa coisa das redes sociais, né? Porque antigamente, hoje, para quem é mais novo, pode ser um absurdo, né? Mas a gente perdia completamente o contato com os colegas de primário. Primário é muito antigo, né? De primeiro grau, segundo grau, etc. Você não sabia mais das pessoas, né? As pessoas mudavam de número de telefone, você não tinha... Pronto, acabou. Não... E aí, quando começaram as redes sociais, a gente começou a se reencontrar, né? Esses grupos todos. E eu tinha acabado de me reencontrar com o grupo de primário, quer dizer, primário, lá do primeira à quarta série, né? Pessoas que eu não via há décadas e que não tinha nenhuma ligação próxima e tal, né? E uma delas era psicóloga, e esta moça foi que atendeu a Cecília, acompanhou a Cecília há vários anos, e acho que esse trabalho acabou também, vamos dizer assim, levando a Cecília a ser psicóloga, né?
E O psicólogo é fundamental, ajudou muito ela. Muito, muito, muito. Fundamental. E para vocês, com todo esse processo, vocês também buscaram algum apoio terapêutico? Vocês mencionaram, né, que no começo, antes de toda essa fase do diagnóstico, né, que vocês não sabiam nada, né, sobre a doença, sobre esse processo. Como é que foi essa busca de informação? Como é que vocês se ajudaram? O que vocês acham que foi importante para fortalecer e ajudá-los nesse processo? É interessante essa pergunta, porque de um lado tem a parte, nós fomos formando grupos de amigos, né? Nós temos várias atividades que nós fazemos juntos, né? E fomos desenvolvendo ao longo da vida juntos, né? Nós fazemos off-road, nós viajamos muito, nós temos uma vida, vamos dizer, ativa, né? Uhum. Muitos amigos, tudo. Temos um leque muito grande de atividades sociais, digamos assim. Essa é uma parte importante. E que ajudou muito, né? Inclusive elas participavam, viajavam junto, aquele vucu-vucu, sabe? Aquela coisa. Tem também a parte, que é uma parte que é meio demodê, as pessoas não gostam de falar, mas eu acho importante, que é a parte de Deus, né? A parte da religião. Sim. E o meu pai, que já faleceu, era um ateu convicto, né? Ele, até na hora da morte, ele nunca se preocupou com isso, ele nem falava do assunto. Para ele isso não existia, isso é uma bobagem, ele não perdia tempo com isso. E minha mãe, né, era católica, depois descobriu o espiritismo, Kardec, kardecista, assim, da gema, né? Trabalhou 43 anos no centro espírita, tudo. E eu, naturalmente, sempre segui a linha do meu pai. Eu era ateu convicto. E a minha mãe pegava os livrinhos, essa doutrina, ela tem os livros, né? Filho, lê aqui. Filho, lê aqui. Filho, lê aqui. Eu, para agradar a mãe, ia lendo, desde solteiro, isso, antes de casar, tudo. Aí, nessa caminhada, quando foi acontecendo tudo isso, eu fui encontrando esse aspecto da religião. E esse aspecto, que a Célia já era religiosa, tudo, eu que não era. Eu virei de um ateu para um espírita. E fui caminhando. Aí também eu fui encontrando muita coisa que me trazia conforto. E fui também trazendo isso para a Cecília, né? Fui trazendo para ela informação, para ela que ela pudesse pensar nas coisas e pudesse ter um pouquinho desse lado de fé, que eu acho que ajuda demais. Só sem isso, o homem é um homem, ele precisa da parte espiritual, né? Então ele tem que desenvolver fortemente isso. E essa parte espiritual bem desenvolvida ajuda muito. Agora, psicólogo, essas coisas, eu particularmente não, nem ela. A gente tinha, vamos dizer, essas outras atividades. não sentiu Essa necessidade, né? Se agarrou, né? Eu acho que esse lado social que ele mencionou dos amigos é fundamental. Mas mais importante de tudo é a fé, né? Não tem dúvida nenhuma. Que eu já trazia de antes. Ela já, eu que não dava bola para isso, né? E que fui mudando hoje. Hoje eu sou um ativo colaborador de centro, tudo, dou aula, tudo, por causa desse aspecto. Vamos dizer, comecei a aprender lá atrás. Que legal. Muito bacana mesmo. Porque acho que é muito importante a gente ter este grupo de apoio, né? Que vocês tinham, em algo realmente, né? Foi bem grande. Se acreditar. Porque acho que o principal é uma mensagem, né? Que precisa ficar clara é que ninguém consegue passar por isso sozinho. Não. Né? Sim. E é a gente que cria. Você falou importante grupo de apoio, tudo veio isso na minha cabeça. É a gente que, se você, vamos dizer, os pais que não têm e que estão começando a viver a situação, criem seus grupos. Quanto mais você criar grupo, formar amizades, pessoas, organizações como a Bengala Verde, tudo que você puder formar, que traz amparo, que traz conforto, que traz informação boa, tudo isso é importantíssimo. Então participem de tudo, vivam tudo, não se recolham, pelo contrário, lancem-se à vida, vivam a vida.
É fundamental. Importante falar que não existe uma receita de bolo, né? Não tem uma Não. fórmula Não mágica, porque assim como, né, a deficiência ela é específica, né, assim, para cada pessoa, também é o estilo de vida, as crenças. Então a gente precisa buscar o que cabe para nossas vidas. Então eu acredito, né, o terapêutico psicológico é muito importante para, né, para quem sente a necessidade, como você falou, a rede de apoio dos amigos. Então, busquem, né, sabendo que vocês não estão sozinhos e que tem vários recursos ali. Busquem ajuda, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que tem uma outra coisa que é extremamente confortadora, que é você ver que o seu filho está atingindo o bem-estar, está atingindo a felicidade, né? E para isso, né, o que eu acho que é fundamental, né? Você tem que ajudá-lo a descobrir, né? Muitas vezes ele descobre absolutamente sozinho, né? Mas no que for possível, ajudá-lo a descobrir as potencialidades dele, né? No que ele se destaca, né? Que ele vai fazer bem e vai, né? E vai se sentir realizado com aquilo que ele faz, né? A Cecília é um exemplo de uma pessoa que faz muito bem, na minha opinião. Sou a mãe, sou coruja, mas as coisas a que ela se dedica, né? Ela encontrou de fato, né, o que a realiza, o que a deixa feliz, o que ela entende que é a missão dela na Terra, que ela está cumprindo, etc. E a gente está aqui para ajudar, né? Inclusive como voluntário do Bengala Verde. E vocês, na época, né, vocês não tinham nenhuma organização e nada que vocês estavam atuantes, né? Não. Hoje, sabendo, conhecendo o processo de vocês, conhecendo o trabalho do Bengala Verde, o que vocês acham que as pessoas podem, né, aproveitar? Como que vocês acham que pode impactar o trabalho que a gente faz aqui no Bengala Verde na vida das famílias? Então, eu tava pensando nisso até porque eu conheço né, as atividades que o Bengala Verde desempenha. Eu acho que seria muito importante, Bengala Verde e outras Sim, instituições assemelhadas, né, tivesse esse tipo de trabalho voltado às famílias, né? Eu acho que conscientizar, não sei se é a melhor palavra, as famílias sobre porque a gente trabalha bastante a pessoa com deficiência, né? Conscientizando-a de que ela pode fazer um esporte, ela pode ter a profissão, ela pode estudar, enfim, ela pode ter vida social, etc, etc. Mas as famílias precisam saber disso também. Sim. Aliás, as famílias precisam saber antes, principalmente se for uma doença que inicia quando criança, né? Porque desde pequeno, né, os pais têm que estar agindo de uma maneira condizente com essa realização futura, dessa independência, dessa autonomia, né? Eu acho que é por aí, entendeu? Que precisava ter uma atuação nessa linha, dessa consciência para os pais, né? E atrair os pais também, né? Porque o trabalho voluntário é muito compensador, né? Traz muita satisfação pessoal, né? Existem muitos estudos demonstrando isso, inclusive, né? O trabalho voluntário ele é muito compensador, ele traz muitas vezes mais realização pessoal do que o trabalho, né? Sim. Uhum. Ele traz um sentimento de gratidão muito forte. De propósito De também, né? propósito, exato. Muito bom. E propósito é fundamental, como você colocou. Sim. Então, eu acho que os pais, uma excelente coisa é trabalhar voluntariamente em organizações, participar do Bengala Verde. Sempre tem, vamos desenvolver mais atividades. Quanto mais voluntário tiver, mais atividade. Mas precisa ter gente de boa vontade e que tenha propósito. Propósito é fundamental.
Maravilha. E é por isso que a gente está aqui hoje também, para começar essa conscientização, para falar com vocês que estão aí, pais, que vocês não estão sozinhos, que a gente está aqui por vocês. E a gente tem muitos projetos aqui também que a gente planeja, né? A gente tem aí um projeto para fazer psicoterapia para pais, né? A gente tem um projeto de bengala verde nas escolas, também para ajudar nessa parte, né, da conscientização, do bullying, até da parte educacional mesmo, né? Voltada para o público com deficiência visual. E aí a gente precisa do apoio de vocês, né? Porque a gente precisa de recursos para fazer tudo isso. Então, você que está em casa, siga a gente. Compartilha as nossas informações, curta, né? Engaje com a gente, porque a gente precisa fazer barulho, a gente precisa fazer voz para que cada vez cheguem as pessoas que possam nos ajudar, né? Tanto com trabalho voluntário, quanto empresas que possam investir, né? E apoiar a nossa causa para que a gente possa fazer cada vez mais e ampliar cada vez mais a nossa atuação. Então a gente conta com vocês e já comecem curtindo aqui e compartilhando esse episódio para chegar para mais pais e para que a gente possa fazer essa corrente ali e trabalhar bem forte nisso. A gente estava falando daqui da rede de apoio e tem um ponto também. Como é que foi a relação entre as irmãs, né, em casa? Como é que foi crescer, né, as duas juntas? Como que é a relação delas? É linda. É muito boa. Se dão muito bem, graças a Deus. Linda. Foi fundamental também a Camila, né, a irmã da Cecília, teve um papel fundamental nessa rede de apoio que ela teve para superar tudo. Muito, graças a Deus. A Camila sempre deu muito apoio. Muito apoio. Como foi para vocês falarem para Camila, para explicar como é que ela foi percebendo ali, ou foi um processo natural? Naturalmente percebendo, como eu falei, ela inclusive chamava a atenção da chupeta que caiu no chão e que a Cecília não conseguia achar e tal, né? Talvez porque ela estivesse mais o tempo todo com a irmã e tal, ela até notou antes da gente, né? E ela sempre ajudava, antes de ter essas ferramentas de ler e escutar, né? Porque hoje tudo você faz no iPhone, né? Você transforma fala em texto, texto em fala, enfim. Antigamente não existia, então... principalmente quando chegou na faculdade, né, de um volume de leitura muito grande, etc., né, eu trabalhava, né, vida executiva exige muitas horas, né, fora de casa e tal, e o Pedro ajudava sempre na medida do possível, mas a Camila ajudava muito também. Camila, né? os avós. A ler, a digitar, enfim, né? Depois vieram E o apoio também, porque elas são muito amigas, né? Isso é muito importante. Apesar da diferença de idade de 6 anos, né? Não parece. Não parece que tem essa diferença. Elas são extremamente amigas. Hoje, o século XX, já no primeiro quarto do século XX, você pega, compra lá e lê para você, né? Como é que é o nome mesmo? Deu branco agora. O telefone aqui que vai falando para você, você vai lendo o livro aqui, né? VoiceOver. Naquele tempo, não, você tinha que ler. Sim. Você sentava, a Cecília sentava do lado e alguém estava lendo para ela. Explicando, fazendo pontuação para ela entender a pontuação. E da família estendida? Como é que foi toda essa... comunicar a família, como é que foi o impacto da família, né? Vocês falaram dos avós, da bisavó. Como que vocês entendem também essa importância ali da família? Eu acho maravilhoso a netinha de vocês falando da bengala, falando da blusa do Bengala Verde. Ela falou, ela é nossa mascotinha, porque ela é maravilhosa, né? Então dá para ver que é um processo muito natural dentro da família, né? É muito falado assim, né? Muito naturalmente, né? Como é que foi para chegar nisso? Os tios, os primos, dos dois lados sempre tiveram muito presentes e, enfim, formando abraçando, né?
no sentido figurado, né? E também físico, mas abraçando esse momento pelo qual a gente passou, e, enfim, toda a evolução, né? Mas Esse sempre deram muito aprendizado, apoio. como é que foi? Eles buscaram, vocês estavam orientando, né, de como falar? Porque tem várias coisas aqui hoje em dia que a gente precisa se adaptar, né? Eu até hoje, às vezes, tô com a Cecília, eu saio da sala, esqueço de avisar que eu saí, ela fica falando sozinha. Tem esses tipos de coisas também que às vezes ou você precisa dar um toque ou as pessoas vão aprendendo naturalmente, É um né? Como é que foi? aprendizado constante, né? Na verdade, não. Não, A gente e é continua natural, né? aprendendo. Eu acho A que isso é gente continua importante, aprendendo. né? Porque no começo eu ficava muito constrangida com os erros que eu cometia, né? Então, eu acho que é legal também a gente sempre falar que a gente nunca tá perfeito, né? A gente Não. não vai, sempre vai ter algum deslize, alguma coisa que a gente fala que às vezes não é o ideal, mas que a gente não pode deixar impedir a gente de fazer, né? Você sabe que a Cecília faz essas pequenas publicações, né, no Instagram, falando, chamando atenção para essas coisas, né, que às vezes a gente não nota. Eu assisto, né, não assisto todas, mas muitas vezes eu assisto e falo, nossa, é verdade, isso aqui eu nunca tinha prestado atenção. Entendeu? Sim. Então é o que eu falo, a gente continua aprendendo. Exato. Esse comportamento eu saí da sala, eu cheguei, vai no dia a dia, conforme a necessidade. Eu acho que a gente não pensa muito antes de fazer, né? Que nem respirar, você não pensa antes de respirar. Você vai aprendendo. Eu não sei dizer como é que a gente aprendeu, porque eu acho que foi meio que natural. Foi ao longo da vida, foi aprendendo. Bacana. Foi acontecendo. E o que vocês sentem hoje de ver a Cecília? Que ela tem uma vida super agitada, ela é pesquisadora, psicóloga, palestrante, esposa, né? E faz isso tudo com total autonomia. O que vocês acham que foi fundamental para contribuir com essa autonomia, com o desenvolvimento da Cecília? Na visão de vocês, pais. Fundamental? Apoio, liberdade. Tem que dar liberdade. Tem que dar apoio e liberdade. Tem que, não sei se é bom falar isso, mas tem que sempre colocar a pessoa no limite dela. Sempre no limite, para ela ir superando. Não é largar, e não é fazer a pessoa sofrer, pelo contrário. Sim. É fazer a pessoa se sentir sempre desafiada. Sempre desafiada. E ajudar sempre ela a vencer, que daí cada vez mais ela cria confiança e vence o próximo degrau. Vence o próximo degrau. Vence o próximo degrau. Eu considero que esse é o segredo para fazer com que as pessoas que portam qualquer tipo dessas dificuldades superem-nas. Porque o que interessa não é o tamanho da dificuldade. Ou da dificuldade, não, desculpa, o que interessa não é o tamanho da limitação. Uhum. O que interessa é a oportunidade de superar a limitação. A gente tem que deixar aí. Deixa aí. Confia em você, no seu instinto, confia no seu filho, confia na sua família, confia na sua esposa, confia em Deus também, não posso deixar de falar de Deus. Sim. Confia em tudo e luta, porque é vitória certa. Maravilhoso. Claro que tem um mérito enorme dela própria, que né? É lógico, a gente só ajuda. A gente só ajuda. Né? Mas ela encontrou o mérito, né? Porque teve oportunidade. Isso, é aquilo que eu falei. Teve oportunidade. Aquilo que eu falei das potencialidades, né? Quais são as potencialidades, onde é que estão, explorar, né? Eu lembro, por exemplo, meu pai, né? Que já se foi, ele era uma pessoa que estava sempre atenta, né? E tentava conversar com ela sobre... Aliás, meu pai tinha um dom da oratória, né? Que eu acho que ela herdou dele, porque não tem outra pessoa na família com esse mesmo dom, né? Mas ele sempre estava preocupado em conversar sobre isso, né? Quer dizer, que potencialidades ela estava explorando para ela florescer mais, né? E ela tem uma capacidade incrível, né? Uma vontade de realizar, né? De
vencer os obstáculos, de mobilizar as pessoas, né? Eu acho, sinceramente, a minha filha, mas eu acho admirável, né? Sim, com certeza. Não é minha filha e eu compartilho do mesmo sentimento. E não só a vontade, né? O poder de ação mesmo, né? Exato. Ela faz mesmo. Realiza então, mesmo, também. né? Eu imagino o quanto deve dar orgulho É um para vocês, orgulho, né? exato. E eu acho que do que orgulho. vocês falaram também, uma coisa muito importante é não limitar a pessoa. Você não pegar Isso. as dificuldades, né, que a pessoa tem e falar assim, ah, você tem que seguir por esse caminho que é mais fácil, de uma profissão, né? Então foi aquela questão dela se descobrir o que que ela gosta de fazer. Isso faz toda a diferença, né? Um movimento e de você realmente falar assim, não, o que eu quero fazer e você ir atrás e se adaptar para aquilo que você quer. E não falar assim, ah, o que que eu posso fazer e se limitar para poder fazer aquilo. Então, isso eu acho que é uma lição muito, muito, muito legal. A gente já está partindo para a finalização, mas antes eu queria. Algo que me surgiu, uma das dificuldades que a gente vê no dia a dia também é a questão do uso da bengala. A partir do momento que a pessoa tem que começar a usar a bengala, e às vezes a gente tem uma resistência até na própria família, porque a partir do momento que você tá com a bengala, você meio que tá se identificando como uma pessoa com deficiência. Como é que foi isso para vocês? Como que vocês veem a bengala e todas essas ferramentas aí? Engraçado, eu acho que são ferramentas. E eu acho que a bengala, por exemplo, é uma identificação, né? Eu acho que a pessoa tem que ter orgulho de estar com a bengala. Porque é tipo assim, se você faz off-road, você anda de Jeep, você põe uma camisa escrito Jeep Off-Road e tem orgulho de usar aquela camisa, né? Você gosta de alguma atividade, você tem orgulho de pôr alguma coisa referente àquela atividade. E eu acho que a pessoa usar a bengala, ela está se identificando e ela deve ter orgulho de usar, porque isso é a ferramenta dela, né? E as cores da bengala também, quando eu descobri que tinha, que eu também não sabia disso, quando eu descobri que tinha, eu achei maravilhoso, porque a cor está dizendo qual é a sua, vamos dizer, dentro das bengalas, qual é a sua tribo, né? Eu sou da tribo das bengalas e a minha bengala é a verde. Então, a nossa relação com essa ferramenta deve ser de orgulho e deve tomar cuidado com isso. Eu lembro quando a primeira vez que a Cecília foi por óculos, quando ela enxergava, usava óculos, pôs um óculos, fizeram um bullying com ela, tadinho, um óculos bonito. Bonito, de gatinho, né? Mas bonito, criança, né? Adolescente. Criança. E não foi bom. Né? Vamos simplificar, não foi bom. Eu acho que a gente tem que ter a posição de apoiar. É criança ainda, dá uma bengala para ela. Entendeu? Ela, desde pequena, aprende a usar a bengala. A bengala é uma ferramenta, aprende a usar a bengala. Use a bengala, tenha orgulho da sua bengala. Ajude os outros a usar uma bengala. Fale da sua satisfação que você usa essa ferramenta. Que graças a Deus você tem essa ferramenta e ela te ajuda. Minha posição sobre isso é isso. Todas as ferramentas devem ser utilizadas. Perfeito. E para quem está chegando agora, né? A gente falou sobre cores da bengala, né? Quem não sabe, a bengala verde identifica as pessoas com baixa visão. A bengala branca identifica as pessoas que são cegas. E a branca e vermelha são as pessoas que têm surdo-cegueira, tá? Então, só para a gente deixar isso daqui também para quem está chegando agora. E maravilhoso. E eu queria agora, para a gente poder concluir, ver com vocês qual a mensagem, né, para os pais que estão começando esse processo, né, ou que estão no meio desse processo, o que vocês gostariam de deixar como uma mensagem principal aqui para quem está assistindo a gente? Aqui do meu lado, eu acho que assim, bem curta. O que eu acho assim, emblemático é que a inclusão, a gente hoje em dia fala muito em inclusão, né? E que a sociedade precisa incluir a todos, na verdade. Mas a inclusão começa em casa, né? A inclusão começa com esse filho pequeno que é diferente e que tem uma outra necessidade e que
né? Essa tendência à superproteção é uma tendência à exclusão, na minha visão, né? Então, você não pode passar a vida inteira criando um filho, né? Excluindo de certa parte da vida em sociedade e depois cobrar da sociedade que ele o inclua. Entende? Então, eu acho que o recado que eu deixaria é esse, né? De já praticar a inclusão dentro de casa sempre, desde pequeno. Maravilha. Eu até complementando o que ela falou, eu diria o seguinte: deixe-o realizar todo o seu potencial como se ele não tivesse a dificuldade que ele tem. Não se preocupe com a dificuldade. Deixe-o realizar seu potencial. Ajude-o em tudo que é muito recompensador. E o sucesso dele não é limitado jamais pela dificuldade. A única limitação é ele mesmo. Então, se você deixar, ele vai ser tudo o que ele quiser, porque essa dificuldade não impede de atingir a sua satisfação pessoal, a sua plenitude nessa vida. Maravilhoso, muito bom mesmo. Eu estou muito feliz mesmo com o nosso papo aqui. Eu acho que foi muito emocionante aqui estar com vocês. Conhecer essa história, né? Eu conhecia partes dela, conhecer melhor. Para mim foi muito bom. Espero que para você aí de casa também tenha ajudado. E eu acho que de tudo que a gente conversou, eu acho que um dos pontos importantes é que a gente precisa validar esses sentimentos, né? Não tem fórmula mágica, né? Não tem certo e errado. A gente está convivendo com uma pessoa que teve um diagnóstico que vai transformar a vida, né? Então, vocês, do ponto de vista dos pais, né? A gente tem essa questão de cuidar, né? De acolher, de trabalhar no auxílio, né? Na independência dos nossos filhos com deficiência. Mas que a gente também tem os nossos sentimentos. Então, é preciso entender que toda essa complexidade, né, ela requer uma atenção, né? Então, do que a gente falou, vocês não estão sozinhos, busquem a ajuda que mais, né, vocês sentirem que necessitam, valide os sentimentos naquele momento, né? Não deixe que todo esse turbilhão de coisas acontecendo tirem o foco do que realmente vocês precisam trabalhar ali no dia a dia, né? Então, façam essa rede de apoio, procurem ajuda, né? Fiquem ligados aqui com a gente, né? Então, comenta aqui embaixo o que precisar, participem, né? Sugiram temas que vocês acham que podem te ajudar, que a gente vai ter o maior prazer de estar ampliando essa conversa e trazendo mais coisas para vocês, né? Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi realmente um papo muito bom aqui. Eu, desse lado, fiquei muito feliz de estar conversando e sabendo de tudo isso. E eu queria deixar um presentinho aqui para vocês, que é muito obrigado. Esse copinho, né? Olha, a gente está presenteando o copinho aqui é um copinho térmico. Branco, com o logotipo do Bengala Verde em cinza, que deixa a bebida geladinha ou quentinha, né? Ela mantém a temperatura da bebida, para que vocês possam lembrar da gente ali toda vez e lembrar do Bengala Verde. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece. Foi um enorme prazer e a gente está sempre à disposição. Vamos continuar esse papo aqui, sim. E você de casa, muito obrigada por nos assistir. Aproveita, se não fez ainda, curta, compartilhe o nosso podcast. E aqui a gente está toda semana trazendo um conteúdo novinho para vocês. E olha, comenta aqui quais os assuntos que vocês querem que a gente converse. Até o próximo Bengala Verde no ar. Muito obrigada. Tchau, tchau.